pô, vamos nessa, né? Rio, um passeio pela história, com Milton Teixeira. Nosso programa tá sensacional hoje, hein? É notícia, informação, tem música, vem um evento como esse, a gente conversa com o Calainho e com todo respeito e carinho ao Calainho, eu tenho que dizer isso. A grande cereja do bolo entra agora no ar na Band News FM, nosso Milton glorioso, sensacional, uma inteligência ambulante Teixeira. Grande professor, bom dia! Bom dia, Rodolfo. Bom dia, ouvintes. Eu tô mais pra cereja com o bolo. Você tá mais pro bolo, né, professor? O bolo, pô, a cereja é muito pouco aqui, viu? Ô, professor, nossa, foi uma plantação toda. Uma cereja transgênica grande. Ô, professor, deixa eu brincando com você. É o seguinte, a gente cria o tempo inteiro assunto para a coluna do professor Milton Teixeira. E a gente vai mudando a pauta com a total confiança de que o professor, jogado em qualquer desafio, sobre qualquer história, ele tira de letra, aí você vai nele assim, professor, faltam 10 minutos para ele entrar no ar. Ou na hora no ar assim, professor, a gente acabou de mudar a pauta e a gente, na verdade, quer que você fale sobre a Glória. Ele, tudo bem, não tem problema nenhum. Só perguntar. Professor Milton Teixeira é assim. Tudo bem, não tem problema nenhum. Vai ser um prazer contar a história da Glória, do Outeiro e também do Palácio São Joaquim, que eu muitas vezes frequentei. Então, o professor é assim. Então, professor, podendo usar e abusar dessa tua genialidade, que poucos têm essa capacidade, eu queria lhe perguntar primeiro sobre o bairro da Glória, professor, contar um pouquinho da história, quando ele começou a ser, vamos dizer assim, ocupado, pelo que eram residências, o Palácio São Joaquim, que é uma joia, né, pertence à arquidiocese, quando que ele é construído, fala um pouquinho do Outeiro da Glória, perfeito, né, palco de tantos casamentos e está no alto de uma pedra, conta pra gente um pouco. O Morro da Glória era chamado no século XVI de Morro do Uruçumirim, Morro do Ouriço Pequeno. E nele até ficaram alguns franceses que vieram com Villegagnon em 1555, 56, quando invadiram a Baía da Guanabara. Aliás, eles pretendiam ali perto fundar uma cidade, Henryville, seria o nome do Rio de Janeiro. Não pegou e não funcionou porque em vez de colono vieram bandidos, ladrões, etc. E não deu em nada. E o próprio Villegagnon não era um bom administrador. Ali se deu a última batalha pela posse da Baía de Guanabara em 20 de janeiro de 1567, onde, para combater os franceses, veio o reforço da Bahia e o governador e fundador do Rio de Janeiro, Estácio de Sá, chefiando as tropas, foi ferido por uma flecha e veio a falecer. Eu te digo que foi a primeira morte carioca. Morreu de uma flecha perdida numa briga pela posse de um morro. Depois, ali, já no início do século XVII, tinha um ermitão que mantinha o culto a Nossa Senhora da Glória. José de Alencar chegou a escrever um livro sobre isso, mas é um livro romântico, né? Não tem nenhuma ligação com a história e tudo mais. Ele conta que o ermitão era um pirata e que ele se apaixonou por uma mulher, Maria da Glória. Então é uma história enorme que não tem muita lógica. A Igreja da Glória, como nós conhecemos, ela começa a existir graças a esse ermitão ainda no século XVII, mas o que está lá de pé foi iniciado em 1714 por um engenheiro português e aberta ao culto em 1719, mas a igreja foi sendo construída aos poucos. Ela vai ganhar a aparência atual em 1739. É a única igreja que ela é barroca por fora, ela é um octógono, ela é muito interessante, ela foge a todos os padrões e teria inspirado, segundo alguns técnicos, a igreja de São Pedro dos Clérigos do Porto. Ou seja, o Brasil inspirou uma igreja em Portugal, porque lá em Portugal não existia igreja com esse formato que é um octógono. Você tem a ideia de que ela é muito maior do que realmente é. Dentro você tem uma das maiores coleções de azulejos barrocos portugueses de meados do século XVIII, que foram cuidadosamente restaurados. Foram todos eles retirados, limpos, consertados e recolocados no local. Mais de 10 mil azulejos. A igreja era a predileta de D. João VI
e depois de Dom Pedro I. Ele não era muito religioso, não. Ele ia mais ali porque depois da missa ele ia ali atrás na casa da baronesa de Sorocaba, que era a sua amante, junto com a Marquesa de Santos. Aliás, as duas eram irmãs. Olha só que família interessante, né? As duas tinham o mesmo amante. E ela teve filho com Dom Pedro. Ela era casada. Ele conseguiu a mulher porque ele deu um emprego público importante ao marido. Naquela época era uma sujeira no governo do Brasil. Eu não sei como é que se vivia nessa terra. Mas seja como Dom Pedro II também frequentou muito. Dom Pedro II era mais inocente. Ele gostava também muito da igreja e depois ia comer sorvete de pitanga na casa do Visconde de Meriti, ali atrás. Onde exatamente hoje está o Palácio São Joaquim. Era a casa do Visconde de Meriti. Então ele importava sorvete de pitanga da Europa. Vinha em caixotes fechados com madeira, com serragem, para que não virasse líquido. Chegava aqui geladinho. Aliás, o sorvete era chamado de gelado ou nevado. Então, tinha-se isso também. O bairro da Glória, ele se desenvolve nos séculos XVIII e XIX. Você ainda tem casas do século XVIII no morro. A Ladeira da Glória XVIII é um casarão do século XVIII. Você tem lá uma árvore de fruta-pão plantada por D. João VI. Olha só, ninguém fala dessa árvore. Está lá de Itacuja, é enorme, enorme. Hoje ainda é habitada essa casa, pertence a uma família e eles mantêm a casa e alugam parte da casa para aulas, palestras, conferências e etc. Agora, muitas casas do século XIX, no início do século XX, o bairro da Glória, pela proximidade com o Palácio do Catete, foi palco de vários hotéis. O mais famoso de todos, não podia deixar de ser o Hotel Glória, projeto do arquiteto José Girre, o mesmo que fez o Copacabana Palace, e deu os retoques no Palácio Laranjeiras e deu o retoque na casa que hoje é da Firjan, em Botafogo. O José Girre projetou o Hotel Glória, que passou a ser o hotel dos presidentes da República. Era lindo, eu conheci-o no seu apogeu com todas as obras de arte dentro. Aí foi comprado pelo EIC em 2008, a obra parou, tem promessa dela ser reinaugurada em 2014 para a Copa do Mundo. Mas é um problema. O Hotel Glória foi destruído. Foi um verdadeiro crime contra o patrimônio histórico e artístico nacional. Existem outros prédios famosos. Tem a Igreja Positivista, a única no mundo. Está em restauração a Igreja Positivista. Aliás, ontem, por acaso, eu estive com a pessoa que toma conta da igreja, uma senhora. Por acaso nos encontramos no Bradesco. E ela diz que vai abrir a igreja em breve, a Igreja Positivista do Brasil. Você tem igrejas católicas, ali tem o Sagrado Coração de Jesus. Tem prédios lindíssimos como o Asilo São Cornélio, que está caindo aos pedaços. Tem o Palácio São Joaquim, inaugurado em 1918, projeto do Morales de los Rios, onde o Papa Francisco ficou hospedado. Tem o edifício residencial mais lindo do Rio de Janeiro e que, por pura coincidência, chama-se Edifício Milton. Aí, ó, professor. Agora eu entendi, né? Construído em 1929 por Alexandre Baldassini. Tem uma mansão na cobertura. É lindo, tudo em mármore verde, mármore de Verona. Ao lado dele tem um casarão Art Nouveau, lindo. Mas vamos aí, o que você quer mais assim do bairro da Glória? Moram 8 mil pessoas lá, é um bairro que está com muita coisa interessante. Agora tem uma casa que eles descobriram que dizem que foi de um espião alemão. A casa é toda fortificada. A casa é toda fortificada. Tem que tomar cuidado quando for entrar, né? Vai que tem uma armadilha ali para pegar os... Pinho tá vendo muito filme, professor. Pô, não, o cara era espião alemão. A coisa agora tá mais para russa mesmo. As coisas estão russas. Tá complicado. Ali perto tinha a Casa da Suíça, tem o relógio elétrico que foi instalado no Rio de Janeiro quando não tinha eletricidade, tiveram que fazer um gato com o sistema de bondes. Na época era a prefeitura que fazia gato. Olha só que memória interessante. E pouquíssima gente sabe, Ernesto Che Guevara morou na Glória nos anos 50. Olha lá. É mesmo? Che Guevara morou na Glória? Morou não sabia meses disso, não. na Glória, morou num prédio, Olha. aliás, ao lado do relógio elétrico. Aquele prédio que faz esquina ali. Ele morou eu não sei o nome do prédio, tem um bar embaixo. Ali todos os prédios têm um bar embaixo, mas tá ali. Ali tem uma feira, domingo tem uma feira livre que é muito vasta e essa feira emenda com uma feira de antiguidades. Geralmente eu tô nela comprando coisa.
Agora, o Agatha, além do tema Glória, a gente tinha prometido um outro que eu confesso que esqueci Igreja ao da longo do Penha. programa. Isso, professor, Igreja da Penha. Por falar em uma igreja em cima meio que de uma pedra, ali como o Outeiro da Glória, no alto ali, Sim. como é que a Igreja da Penha foi parar lá em cima daquela pedra? Como é que ela foi construída, o plano inclinado, os degraus? Conta um pouco da história dessa igreja. Aqueles terrenos eram dos jesuítas, eles arrendaram aquelas terras no início do século XVII a um capitão, Baltazar de Abreu Cardoso. Esse capitão, ele subia na pedra para ver a plantação e ali de cima ele dava as ordens aos escravos. Numa dessas subidas, em outubro de 1635, ele foi atacado por uma cobra enorme. E aí ele rezou para Nossa Senhora da Penha e apareceu um lagarto enorme que atacou a cobra enorme. Ele não ficou para ver o resultado, ele saiu correndo. Depois, em casa, ele chegou à conclusão que as orações dele é que funcionaram, criando esse combate ecológico. Na verdade, o local, você tinha, na época, provavelmente cobras cascavéis e, com certeza, na época, ainda existiam os lagartos teius, que são enormes, chegam a atingir 1,5 metro. E provavelmente a briga foi assim. Ele então ergueu uma capelinha de Nossa Senhora da Penha, essa capelinha foi sendo ampliada aos poucos, até que em 1870 o arquiteto português Luís de Moraes Júnior foi contratado pela Irmandade e fez lá aquele prédio em estilo neogótico. No início do século XX, a Festa da Penha era vastíssima, era o maior encontro da comunidade negra. Ali dizem que ali foi a gênese do samba, o primeiro samba pelo telefone teria sido feito. O Ernesto, tem fotos do Ernesto Santos, Pixinguinha na Festa da Penha, todo mundo ia na festa. O imperador Dom Pedro II ia na Festa da Penha na época do Império, durava um mês a festa, era um negócio assim gigantesco. Olha. Em 1918, o prefeito Paulo de Fronten cria o bairro de Vila da Penha, o bonde chega a Penha. Ô, minha terra. Exatamente. O que a gente estava exaltando então hoje do Morro da Urca, onde vai ter o evento Noites Cariocas, na época o que bombava era na Penha. Era na Penha, era o grande centro de samba aqui do Rio. Você tem fotos famosas dos sambistas todos. E eu mesmo, quando criança, minha família me levava na Festa da Penha. Desde o início do século tinha uma funicular, tinha um bondinho que saía da base ali do estacionamento e ia até a feira. Agora esse bondinho foi sofisticado, ele vai desde a entrada lá embaixo até a Igreja da Penha, e havia um projeto que eu apoiava tremendamente do teleférico do Alemão ir até a Penha, que está ali do lado, né? Aliás, o Alemão está ao lado da Penha, né? Tá ali do lado. O pessoal saía tiro no Alemão, a bala ia na Igreja da Penha. Interligado pela mata, Serra da Misericórdia, né? Sim, então tudo ali pertinho, tudo negócio. Tinha esse projeto maravilhoso, mas é o tal negócio, né? Promessa que não é cumprida, pacificação que não é feita, o Estado não se intromete, então o projeto foi esquecido e abandonado. Mas você ainda tem ali o funicular, tem um bom estacionamento, tem até uma infraestrutura bastante aceitável. O museu é um barato, tem uma sala inteira só de vestidos de noivas, de mulheres que casaram e agradecem a Nossa Senhora da Penha pelo casamento. Eu acho que devia ter as fotos dela, porque é que a gente ia ver a qualidade do milagre da santa. Ali porque para... Vestido de noiva não quer dizer nada, vestido de noiva é tudo igual. Eu queria ver a cara das figuras para ver se o milagre realmente... A Nossa Senhora da Penha fazia realmente um grande milagre ali. Porque tem alguns casos que tem que ter ajuda de santo. Porque é complicado. Até para santo, às vezes, é difícil. Mas tem vários ouvintes participando, professor Rodolfo Pinho, falando que iam muito nas festas ali na Penha e... Alguns estão falando também, Agatha, que fez relembrar o Parque Xangai. Parque Xangai, o isso. Parque tá lá ainda. Cada vez mais seguro. A roda gigante mais lá, antiga do Brasil em funcionamento. Desde os anos 40, tá ali funcionando. Não, as brincadeiras à parte quanto à segurança, porque principalmente quando você bate ali a primeira vista, não dá muita certeza de que você vai sair do brinquedo vivo, né? Mas uma baita opção de lazer, o pessoal adora lá e
E numa área que hoje, né, professor, você citou aí vários aspectos e como a Penha era referência, Tinha o Vila da Curtume, Penha, que mas dava um muita fedor coisa ficou enorme, pelo mas dava caminho. emprego para todo mundo. Tem o nosso jogador aí da Vila da Penha, o O Romário é de lá, né? Adriano. A Adriana da Penha Alemanha. também. da Vila da Penha. Mas o Romário, é verdade, Romário, bem O lembrado. Romário é daquela área também. Exatamente. Não, o local tem história, tem tradição. Infelizmente, é um bairro que sofreu muito por conta de anos de abandono, de desleixo, criminalidade sem controle algum. Mas eu torço para que aquilo renasça, porque é um santuário muito bonito. Em qualquer lugar do mundo, aquilo seria um local de peregrinação. E desde 1980 é uma basílica menor, né? Uma basílica da igreja, é um dos templos principais. Ele é lindo por dentro, tem um luxo de cristal que é maravilhoso. Na sacristia você tem o altar original do século XVII e a imagem original de Nossa Senhora da Penha do século XVII. Ali é que você tem em volta da igreja sorveterias ótimas. Adoro sorvete, adorava os sorvetes dali. Levei muito turista lá na época da dita pacificação do senhor Cabral, né? Na época da dita pacificação. Levei muito turista na Igreja da Penha. As pessoas ficavam fascinadas. Turistas do Rio de Janeiro que nunca tiveram coragem de subir lá. E foi palco até de Réveillon, Rodolfo. Ano passado teve, na virada do ano passado para esse ano, teve queima de fogos lá na Igreja da Penha. Exatamente. Querido professor Milton Teixeira, são 10h58. Algum passeio futuro para a gente finalizar a coluna? Temos sim. Está previsto para abril, provavelmente no início de abril, um passeio promovido pela Band e patrocinado pela construtora incorporadora Tegra. Nós não temos a data marcada, mas deverá ser num fim de semana. E detalhe, será em Nicterói. Vai ser uma homenagem aí ao Boechat. E nós devemos começar lá pela estátua do Araribóia e vamos percorrer a cidade por São Domingos, mas isso ainda está sendo fechado. Estamos dependendo aí de soluções, mas está marcado, vai ser um passeio presencial. Vai começar em Niterói, nada de esperar na estação das barcas aqui do Rio de Janeiro, já vai para lá direto. E vai seguir aquele esquema, né? Mais ou menos 10 horas da manhã começa, termina meio-dia. Dessa vez eu espero ir por debaixo de sombra, vamos ver o caminho Niemeyer e etc. Agora a data precisa, ainda falta o patrocinador e a Band chegarem a um acordo que vai ocorrer provavelmente para a semana que vem. Assim. Querido professor, um grande abraço para você mais uma vez. Muito obrigado pela tua presença e participação aqui na Band News FM. Obrigado por tudo. Ontem meu cachorro fez aniversário, amanhã meu enteado faz aniversário. Parabéns para os dois, então. Ainda bem que você falou em aniversário, professor. Antes, Rodolfo, de você ir embora, se despedir da gente, teve um ouvinte que mandou uma mensagem pra gente. Ele falou, gente... Aqui, é o Diogo Vilela. Diogo Vilela, ele é ouvinte muito assíduo. Ele falou, ator da Globo. Ele falou... Ele falou assim, meus parentes esqueceram do meu aniversário, mas eu não aceito que vocês da Band News esqueçam. Não façam isso comigo. Eu não esqueci do cachorro, anos. não. Eu não esqueci do cachorro, 35 anos, então, do Diogo. Um beijo, Diogo, pra você. Valeu, Diogo. Ó, Diogo, Grande parabéns e um puxão de orelha aí na tua família, viu? Com todo respeito. É verdade, Diogo. Então eu vou te dizer o seguinte, parabéns, um abraço muito carinhoso aqui da família Band News FM, né? Mas dizer uma coisa para você, perdoe, né? Primeiro porque perdoar faz muito bem, inclusive a você. E segundo é o seguinte, eu não recrimino, porque a Agatha sabe disso, eu sou horrível de data, cara. Eu sou teu, claro, né, claro que ali em casa, etc, não existe essa possibilidade ali, mas às vezes você desgarra, vai morar fora e tal, não sei das quantas, às vezes o pessoal na correria pode esquecer. Não estou dizendo que tá certo, mas perdoe e dá esse puxão de orelha que o Pinho falou, para no ano que vem não se repetir, e um carinho e um abraço, um afago da Band News FM nesse dia tão especial, muitos anos de vida. Um beijo para você, querido professor Milton Teixeira, Agatha, Pinho, Pedro, ouvinte da Band News FM. Vamos em frente. Bom fim de semana a todos e até segunda. Tchau, tchau. Até segunda.